nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, saúdo-vos a todos e àqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Na comunhão da mesma fé, louvamos aquele que vive para sempre e está conosco, tornando-se aqui e agora nosso alimento, na palavra que nos dá e no alimento do seu corpo e sangue. Para acolhermos este grande dom, reconheçamos com humildade os nossos pecados e peçamos perdão ao Senhor para bem celebrarmos estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, eleison. Oremos. Atendei, Senhor, as orações do vosso povo. Dá-lhe luz para conhecer a vossa vontade e coragem para a cumprir fielmente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola aos Hebreus. Não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo futuro de que falamos. Alguém afirmou numa passagem da Escritura que é o homem para que vos lembreis dele, o filho do homem para dele vos ocupardes. Vós o fizestes um pouco inferior aos anjos, de glória e honra o coroastes, tudo submetestes a seus pés.
Ao submeter-lhe todas as coisas, Deus nada deixou fora do seu domínio. Por enquanto, ainda não vemos que tudo lhe esteja submetido, mas aquele Jesus que por um pouco foi inferior aos anjos, vemo-lo agora coroado de glória e de honra por causa da morte que sofreu, pois era necessário que, pela graça de Deus, experimentasse a morte em proveito de todos. Convinha, na verdade, que Deus, origem e fim de todas as coisas, querendo conduzir muitos filhos para a sua glória, levasse à glória perfeita, pelo sofrimento, o autor da salvação. Pois aquele que santifica e os que são santificados procedem todos de um só. Por isso, não se envergonha de lhes chamar irmãos ao dizer: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, no meio da Assembleia cantarei os teus louvores. Palavra da salvação, palavra do Senhor. Destes poder ao vosso Filho sobre a obra das vossas mãos. Destes poder ao vosso Filho sobre a obra das vossas mãos. Senhor nosso Deus, como é admirável o vosso nome em toda a terra. Que é o homem para que vos lembreis dele, o Filho do homem para dele vos ocupardes. Destes poder ao vosso Filho sobre a obra das vossas mãos. Fizestes dele quase um ser divino, de honra e glória o coroastes. Destes-lhe poder sobre a obra das vossas mãos, tudo submetestes a seus pés. Destes poder ao vosso Filho sobre a obra das vossas mãos. Ovelhas e bois, todos os rebanhos, e até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar, tudo que se move nos oceanos. Destes poder ao vosso Filho sobre
como palavra dos homens, mas como palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus chegou a Cafarnaum e quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro que começou a gritar: "Que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai desse homem." O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: "Que vem a ser isto? Uma nova doutrina com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe." E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, terminadas as celebrações do Natal do Senhor e da sua manifestação a todos os povos, retomamos o tempo comum que nos vai conduzir até ao início da Quaresma, quarta-feira de cinzas. E continuamos neste tempo a acolher a manifestação do Senhor Jesus, que se nos revela a cada um de nós e a todos em cada página do Evangelho com que nos alimenta em cada dia. O reino de Deus chegou até vós. O reino de Deus está no meio de nós. A verdade destas palavras é testemunhada pela pregação de Jesus, onde ele continua a manifestar-se a todos, pelo seu ensinamento e pela sua ação. Lembra-nos o livro dos Atos dos Apóstolos que Jesus passou fazendo o bem e curando todos aqueles que estavam prisioneiros do mal, porque Deus estava com ele. É esta a atividade de Jesus como Messias Salvador que São Marcos apresenta logo no início do seu Evangelho. Jesus é um hebreu observante, frequenta a sinagoga no dia de sábado, onde se lêem as Escrituras e se oferece o culto divino. Como mestre, ele ensina a Assembleia reunida e a sua palavra surge aos ouvidos dos presentes como uma palavra rica de autoridade, diferente da palavra dos escribas, porque Jesus não fundamenta o seu ensino na tradição dos homens, não ensina com palavras que são frutos
de uma erudição qualquer. Jesus consegue unir a autoridade da sua palavra com a daquele que a pronuncia. Na verdade, a palavra de Jesus é uma palavra profética que penetra o coração, que o fere como essa espada de dois gumes. Uma palavra que não deixa na mesma aqueles que a escutam na obediência da fé e a assumem na vida. Isto é, uma palavra que não nos pode deixar na mesma. Nós que aqui estamos hoje, ou no lugar onde cada um se encontra a escutar-nos, ao escutarmos esta palavra, somos convidados a consentir que ela nos transforme interiormente. Somos convidados a acolher a revelação que Jesus faz de si mesmo a cada um de nós e a deixarmos que isso faça toda a diferença na nossa vida. O ensinamento de Jesus não se esgota em palavras, antes se exprime através de ações e gestos de autoridade, cheios da verdadeira autoridade, aquela que consiste em fazer crescer o outro. A autoridade tem sempre em vista a vida e o bem do outro. Não é uma prática de poder para benefício próprio. É desta autoridade que fala São Marcos no Evangelho que acabamos de escutar e que nos espanta na vida de Jesus. Na sinagoga, ele encontra-se com um homem doente, ferido na mente e no corpo. Estamos num dia de sábado, o dia da bênção e da plenitude da vida, e Jesus veio para dar a vida em abundância, a vida plena, para nos trazer o bem que nos liberta e nos salva. O texto diz-nos que aquele homem estava possuído por um espírito imundo. Isto é, era um homem que sofria de distúrbios de vária ordem, que se manifestavam de modo violento, enigmático, anómalo e, por isso, eram atribuídos a espíritos malignos, ao demónio. Este homem estava dividido, ou seja, também do ponto de vista espiritual, ele sofria esta divisão tremenda. Ele conhece e confessa de modo claro e ortodoxo a identidade de Jesus. Tu és o Santo de Deus. Diz isto, mas não quer ter comunhão alguma com ele. Logo lhe pergunta: que tens a ver comigo? Vieste para nos arruinar. Colocado diante do mal e do poder do maligno, Jesus mostra-se como aquele que é mais forte. Mas o mais interessante e comovente de tudo isto é que o olhar de Jesus, o olhar de Deus, não se volta em primeiro lugar para o pecado, mas para o sofrimento do homem, daquele homem e de todos os homens. É assim que, com a sua palavra, Jesus cura o doente. Aquele mal que o sufocava há longo tempo, atirando gritos entre espasmos dolorosos, é vencido pela palavra daquele que tem autoridade para libertar e salvar. Como temos de aprender com isto, caríssimos irmãos e irmãs? Tantas vezes, algumas pessoas andam por aí tão aflitas, com tanto medo do demónio e dos espíritos malignos, e andam à procura de libertação destas coisas em tanta realidade fora de Jesus, fora de Deus, fora da força da fé. Não temos outro libertador, não temos outro que nos cure do mal, não temos outro que nos liberte do pecado, não temos outro
que nos dê a paz da vida e do coração, a não ser o Senhor Jesus Cristo, que na sua Igreja deixou os instrumentos necessários para esta nossa cura e para esta nossa libertação. A graça da fé, a graça dos sacramentos, do sacramento da penitência que nos perdoa o pecado e nos liberta do mal, do sacramento da Eucaristia que nos alimenta com este Senhor Jesus que nos liberta e nos salva sempre. Por isso, voltemo-nos para Ele em todas as circunstâncias da nossa vida, porque em nenhum outro encontramos salvação, em nenhum outro encontramos libertação. Chega assim a libertação, o homem é restituído a si mesmo e salvo, e o poder de Deus é manifestado a todos os presentes que se interrogam admirados. Que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem. Na verdade, Jesus mostra com factos concretos que ensinar tem a ver com a vida, significa dar vida, reintegrar na vida plena. Este episódio da vida de Jesus narra de facto um exorcismo. É preciso estar atento para não cair na tentação de esvaziar esta narração do Evangelho, vendo-a como uma legenda miraculosa, ou pior do que isso, uma narração que não tem nada a ver conosco. Se na verdade, do ponto de vista espiritual, a impureza consiste numa situação de divisão interior, de duplicidade, ou seja, de incoerência entre a confissão de fé e a relação concreta com Cristo, então entendemos que esta cura diz respeito a todos nós e nos pede para mendigar diante de Jesus a unificação da nossa pessoa e a nossa libertação do poder do mal. Na verdade, a palavra de Jesus é uma palavra de salvação, palavra de Deus. Deus fala-nos através das Escrituras, mas também nos fala através desta presença viva de Jesus, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Fala-nos na sua Igreja e pela sua Igreja. E nós, vem-nos a pergunta, seremos capazes de o escutar? Queremos escutá-lo? Estamos disponíveis para concretizar a sua vontade quanto nos diz e ensina? A oração coleta desta missa convidava-nos a pedir ao Senhor luz para conhecer a sua vontade e coragem para a cumprir fielmente. Que Maria, nossa Mãe e Mãe da Igreja, que nos acolhe aqui na sua casa, nos ajuda a acolher e a concretizar, que ela nos alcance do coração de Deus luz para conhecer a sua vontade e coragem para a cumprir fielmente. Assim viveremos libertos, viveremos felizes em Deus. Temos na nossa Assembleia 2 casais que celebram hoje 25 anos de matrimónio. Vamos acolhê-los e acolher a renovação dos seus votos matrimoniais. Temos o João Pedro e a Maria Palmira, que vêm de Barcelos, Braga, e o Gonçalo e a Carla, que vêm de Val
de São Cosme, também da Arquidiocese de Braga. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Podem entregar as alianças. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Em nome do Santuário, tenho muito gosto de vos oferecer este sinal do Imaculado Coração de Maria, que aqui se manifestou como refúgio, como caminho que nos conduz sempre até Deus. Que Nossa Senhora esteja sempre presente na vossa casa e que esta palavra que aqui nos deixa seja também para vós alimento e alento para a vossa fidelidade de cada dia. Muitos parabéns. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos, a origem divina de Jesus vai se revelando no poder com que Ele ensina e nos milagres que faz. Oremos ao Pai dizendo com fé: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja que anuncia o Evangelho, pelos ministros que apresentam como palavra viva e pelos fiéis que o acolhem prontamente, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos seres humanos que o demónio escraviza, pelos que lutam para fugir ao seu domínio e pelos que pedem a Jesus que os liberte, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito da Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que reconhecem em Jesus o Salvador, por todos os que Ele resgatou com a sua morte, e pelos que o contemplarão coroado de glória, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os que sofrem com esperança, pelos doentes que se entregam a Deus dia após dia, e por aqueles a quem Jesus chama seus irmãos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela comunidade paroquial e pelos seus membros, pela catequese, pelas crianças e catequistas e pelas almas dos fiéis defuntos, oremos. Senhor nosso Deus, atendei as nossas pobres súplicas e tornai-nos discípulos do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação do vosso povo. Fazei que ela santifique a nossa vida e torne eficaz a nossa oração. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quisestes instaurar todas as coisas e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e pelo sangue derramado na cruz deu a paz a todo o universo. Por isso, foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em comunhão com toda a Igreja, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Em Jesus, que fez de todos nós seus irmãos, saudai-vos com um gesto de reconciliação e de paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo.
deixou de pensar com sensatez e de fazer o bem. Em seu leito maquina a iniquidade, anda pelo mau caminho e não se afasta do mal. Ai, vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Senhor, até aos céus se eleva a vossa bondade, e até às nuvens a vossa fidelidade. A vossa justiça é como os montes altíssimos, os vossos juízos são como o abismo profundo. Senhor, vós salvais os homens e os animais. Ai, vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nos alimentais com os vossos sacramentos, dai-nos a graça de vos servir com uma vida santa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious object. Ora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs e todos os que nos acompanharam, desejo-vos a todos uma boa peregrinação e um santo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Anunciai a todos o Evangelho do Senhor e deem paz e o Senhor vos acompanhe.